Estamos de volta com mais um Sem Papas na Língua e vocês sabem o prazer que é estar de volta. Hoje, a nossa entrevistada é uma pessoa muito querida, advogada, tem 34 anos, mãe, esposa e foi candidata a vereadora a primeira vez em 2024. Ela é uma defensora incansável da inclusão social em Caruaru, luta por isso desde que se entende por gente. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Anne Fernandes. Obrigado, doutora. Obrigada pelo convite. É, Dialogar é sempre extremamente importante, principalmente considerando a vida política, mas falar também sobre a realidade enfrentada, principalmente com relação à inclusão, às demandas de saúde, vai ser sempre motivo de alegria para mim, porque quanto mais a gente fala, melhor as pessoas compreendem e a gente consegue mudar o mundo ao redor. Doutora, a senhora foi candidata em 2024. Foi um desejo seu? Foi um pedido de alguém para preencher o partido, para completar a chapa, para servir de escada em voto? Ou era um desejo seu mesmo? A senhora queria, as pessoas pediam e a senhora foi por esse motivo? Então, não era um desejo meu, durante muito tempo, porque acompanhando a política nos bastidores, eu trabalhei muito por ser advogada na parte eleitoral. E durante muito tempo eu via como funcionava e via muita coisa que me desagradava. Infelizmente, todo mundo sabe que política tem o lado positivo, mas tem também o lado negativo. E eu nunca tive o desejo de ser candidata até os parceiros de voluntariado insistirem. E aí, a senhora tem que ser candidata, a gente tem potencial e vamos para cima. E como é que a senhora diz tanto que o que a senhora faz é para mudar a vida das pessoas e a senhora não quer entrar em espaços maiores para isso? E me pegou. Porque a luta com a pauta atípica, com a inclusão, com as demandas de saúde que envolvem famílias carentes, já existia há muito tempo. Fui presidente da Comissão de Saúde da OAB, daqui de Caruaru, e durante as visitas, vistorias, recebendo denúncias, ofícios, a gente via cada vez mais a necessidade. E aí, como é que eu. O argumento estava correto. Como é que eu estou lutando para fazer a diferença e não busco lugares onde eu possa fazer mais? E aí comecei a refletir, dialogar com o meu esposo. Fui abordada, já vinha sendo abordada por alguns partidos, mas sempre fiz questão de pesquisar, estudar, conversar com pessoas que entendem bem mais de política que eu, da questão política prática mesmo. E aí, alguns dos partidos que me procuraram não me interessaram, primeiro por questão de ideologia e segundo por questão de desonestidade mesmo, de ver que alguns dos partidos tinham um índice de desonestidade em vários Exemplo. aspectos. Exemplo, é, as situações envolvendo o PL aqui em Caruaru. Na época em que eu fui abordada por uma pessoa, e uma pessoa muito boa, honesta, que estava realmente acreditando e vestindo a camisa do partido, eu disse, vou analisar, eu converso contigo. E aí fui pesquisar, fala com outro, e aí foi onde eu comecei a descobrir uma enxurrada de problemas que estouraram justamente na eleição. Muita gente saindo do partido, por quê? A gente sabe que tem o diretório municipal, estadual e a presidência nacional. E em cada um deles acontece de uma forma. E aí, infelizmente, das situações que eu estava tomando conhecimento aqui em Caruaru, existia muito desencontro de conversas e promessas de coisas que não era nítido que não poderia acontecer. Infelizmente, muita gente que não entende o mínimo, não procura informação, conhecimento em relação àquele partido, em relação a como funciona na política, ao que pode e ao que não pode. Essas pessoas não buscaram isso. E aí acabaram entrando para, no meio do caminho, descobrir que o barco estava Afundando. afundando. E por que o Partido Progressista? Então, o Partido Progressistas, ele tem um trabalho que já é desenvolvido há muito tempo para a pauta, e isso já me cativava, para a pauta atípica. O investimento na saúde é muito grande e a sensibilidade do partido com a causa atípica é grande a ponto de o partido, através de Eduardo da Fonte, desenvolver um projeto que coloca em municípios distintos a Casa Azul,
que é uma unidade de atendimento multidisciplinar para crianças atípicas e que dá suporte também às famílias. Então, isso já havia me cativado. Diferentemente de outras pessoas, porque durante a eleição, né, durante o período que antecede a eleição, eu conheci muita gente que era candidata também. E dentro desses conhecimentos, eu conheci muita gente que estava ali porque o partido pediu, porque fulano, me ajuda, para preencher. A gente sabe que existe e quem diz que não, a maioria. Quem diz que não foi, que não acontece, está mentindo. A gente sabe que existe. Eu não fui procurada pelo PP. Eu fui procurada por outros 3 partidos. E aí eu conversei com várias pessoas. Conversei com Perpétua Dantas, que é uma amiga queridíssima e um exemplo para mim em vários aspectos. Conversei com Cabo Cardoso, que é amigo também da época de faculdade, formou-se na faculdade no mesmo período que eu. Fui conversando com várias pessoas e pedindo opiniões distintas dos 2 partidos dos quais eu tinha ficado em dúvida. E aí fui conversar com o Anderson Corrêa, que é amigo meu também, de longa data. Tenho um carinho imenso por ele, inclusive por todo o apoio na questão política. E eu me lembro muito bem, quando as pessoas perguntam a mim, como foi que tu entrou? E eu me lembro muito bem no dia que eu sentei para conversar com ele. Porque na cabeça, até então, na minha cabeça, seria assim. Se a pessoa é vinculada a um partido e a gente sabe que tem a cota feminina, eu vou dizer, eu tenho interesse, e a pessoa vai dizer, vem para cá. Com ele foi diferente. Eu marquei para conversar com ele, antes estou precisando conversar contigo, estou pensando na possibilidade de me tornar candidata e eu queria conversar contigo sobre a situação. Ele marcou comigo, eu fui conversar com ele, contei para ele as pessoas com quem eu tinha conversado, o que era que eu tinha achado e tal. Aí ele disse, olha, eu vou lhe dizer como é que funciona no PP. Aí começou a me contar sobre as pautas que já conhecia o meu trabalho, desde da Comissão de Saúde e tudo mais, e que o PP, de fato, tinha uma sensibilidade maior com as pautas de saúde, com as pautas atípicas, que eram extremamente interessantes. Conversou comigo sobre as questões administrativas, de fato, em relação à propaganda eleitoral, tempo de TV, essas coisas, porque tem partido que tem mais, tem partido que tem menos. Sim. Ao investimento com relação à candidatura feminina. E, no final, ele olhou para mim e disse, agora fique à vontade para decidir. Eu sabia que o PP, igual aos outros partidos, tem cota feminina. Precisa da quantidade de mulheres. Sim. Mas a abordagem, a forma como aconteceu foi extremamente diferente. E eu tenho uma confiança muito grande em Anderson. Por questão de amizade, por questão ética. E aí fiquei naquela dúvida. Eu disse, pronto, eu vou conversar com o meu esposo. E tenho um amigo, Elias Soares, que vive a política durante muito tempo, só que nos bastidores. Ele tem 4 irmãos que foram candidatos e eleitos em outros municípios. E aí fui na casa dele. Contei para ele tudo, e disse, olha, assim, das 2 opções que nós tínhamos, ele disse, olha, aqui vai ele oferecer um melhor suporte. Porque, assim, eu nunca fui candidata, nunca divulguei meu trabalho voluntário, o trabalho social que a gente fazia, porque eu nunca tive a intenção de me candidatar. Inclusive, a senhora ganhou repercussão bem próximo da eleição, né? Com alguns casos e acabou E muita gente ficou pensando, não, ela só se candidatou por conta disso. disso. Eu já era pré-candidata. Eu já estava... Quando a situação chegou para mim, eu já era pré-candidata. E a situação chegou para mim em razão de vários amigos que conheciam a família. A gente sabe que tu faz um voluntariado que é voltado para a saúde, mas essa família precisa... Veja, minha pauta é social. O que eu puder fazer para auxiliar, eu vou auxiliar. Tanto é que quando a família chegou, as postagens e vídeos mencionando que eu tinha assumido o caso, que eu estava ajudando e tudo mais, partiu da família. E aí, depois que eu já tinha iniciado o trabalho em si, na busca por justiça, né, para a família, eles foram ao escritório e aí nós fizemos um vídeo, porque ele começou a questionar que agora tinha um advogado e toda vez que ele postava, o pessoal perguntava o que é que ela está fazendo, o que é que está acontecendo. E aí ele foi ao escritório, foi o primeiro vídeo que nós fizemos, falando de fato o que era que estava acontecendo e que eu tinha assumido e que aí eu postei. O restante, as informações eram postadas pela família. Só que isso não tinha vínculo político. Tanto é que acabou a política e eu continuo com o voluntariado do mesmo jeito. Sim. Só que só a divulgação daquilo que as famílias já divulgam ou daquilo que as pessoas querem. Quando a pessoa chega, pronto, teve uma situação recente que provavelmente nesses próximos dias vai sair, envolvendo uma escola daqui de Caruaru e outra situação envolvendo uma unidade pública de saúde.
E aí, uma das pessoas disse, eu não queria divulgar, porque a minha família é muito conhecida e tal. E eu disse, olha, fique à vontade. O direito é seu, a causa é sua e a situação é sua. Eu vou lhe ajudar a alcançar a justiça. Mas, se as pessoas vão tomar conhecimento a respeito disso ou não, é um direito seu. Quem escolhe isso é você. E a outra já chegou no escritório, eu quero botar na internet, eu vou fazer um vídeo, eu vou esculhambar, porque isso é absurdo e não sei o quê. Fique à vontade. Agora, veja, para divulgar, a gente tem que ter cuidado no que fala, como fala e de quem fala. Porque existe a imagem de outras pessoas e por mais que nessa situação você seja vítima, você Sim. não pode cometer um crime. Sim, um crime não justifica o outro. Exatamente. E aí, Elias disse a mim, Anne, considerando tudo que a gente tem e que você, na palavra da política, né, vai ser testada, porque é a primeira vez que você se candidata, o partido que vai lhe dar melhor suporte, de fato, é o PP. Então, a senhora já tinha a convicção que não se elegeria? Ou não, tinha aquela esperança? Porque a gente se candidata querendo se eleger, Lógico, todo mundo né? quer se eleger. Mas a senhora sabia dos candidatos que tinha o PP. Todo mundo sabia que uma vaga era de Anderson, garantida, e tinha outros candidatos que já tinham Que sido já testados, que já tinham tido muito voto, e a senhora sabia que o partido poderia eleger 2 ou 3. Ou eles lhe prometeram que o partido elegeria mais do que isso? Não. A única pessoa que entrou no partido e até o momento de eu decidir não existir qualquer informação de que ela faria parte foi a Aline Nascimento. Sim, porque foi de última hora, Que já no foi de apagar última das hora. luzes. Isso Isso. gerou um tumulto no partido? Gerou. Não um tumulto no sentido de confusão. Mas as pessoas Mas querem as desistir, pessoas- de ficar Não, de desestimulada. questão de desistência, não, mas desestimulado, sim. Tiveram pessoas que disseram, pô, como é que a gente fica agora? Já estava a chapa montada, tudo certo, tudo fechado. E a decisão de Aline Nascimento entrar no PP não partiu daqui de Caruaru, Foi estadual. foi estadual. Isso acontece nos melhores partidos. Sempre O tem. acordo foi estadual, não faço ideia de como aconteceu, o que foi que aconteceu. Eu sei que a entrada dela foi estadual e foi justamente o que foi colocado no grupo. Veja, ela entrou, mas a gente não sabe como ou porquê, sabe que a estadual admitiu. A gente vai se reunir para entender o que está acontecendo, mas ela é vereadora eleita, ela é candidata e ela tem o direito de escolher o partido. Então, a gente vai entender o que aconteceu e tal. E teve gente que ficou, mas e agora? E por que a quantidade de vagas e não sei o quê? Só que assim, eu tinha que ter o pé no chão. Eu tinha uma média de quantidade de votos, com base nas pessoas que diziam, eu estou com a senhora, e minha família está com a senhora, e não sei o quê, tarará. E essa média não era uma média ruim. Era uma média, inclusive, superior aos 413 que eu tive. A média que a gente tinha feito de votos, de pessoas que eu nem procurava. Chegava para mim, eu estou com a senhora e a gente vai atrás e não sei o que, era de 816 votos. Dessas pessoas, durante a campanha, várias outras, porque aí o pessoal começa, olha, voto na minha candidata, não sei qual é fulana. Olha, doutora, fulano disse que está com a senhora. E aí, toda vez que uma pessoa dizia, fulano está com a senhora, A eu senhora ia anotava. lá, anotava. Nessa anotação, eu tinha pouco mais de 1.700 votos, que não expressa a realidade. E eu tinha o pé no chão muito fácil em relação a isso, porque eu dizia, minha gente, veja, política é na urna, eleição se ganha na urna. Da boca para fora todo mundo diz. A gente tem candidato, a gente tem eleitor que trabalha na prefeitura e que vota na oposição. Sim. Entende? Então, eu tinha o pé no chão muito em relação a isso. Então a senhora teve uma decepção com a quantidade de votos. A senhora esperava no mínimo 800 e teve a metade disso. Veja, eu tinha 816. Era 800 e um pouquinho. Como pessoas que, não, estou com a senhora, vou estar com a senhora fechada todo jeito, e eram as que eu achava que estariam certas. Mas eu ainda me decepcionei, não pelo fato de não ter tido os 816. A minha expectativa era algo em torno de 600. Eu imaginava algo em torno de um pouco mais ou talvez um pouco menos de 600 votos. Olha, mas eu vou lhe dizer, eu achei sua votação excelente. Achei que a senhora teve uma vitória política incrível para ser a primeira vez que a senhora se candidata, sem ser de dentro da política. A senhora pode ter se decepcionado com a quantidade de votos, mas acredite, foi uma votação extremamente boa. Não é fácil você obter 400 votos sem comprá-los. Não é fácil. Até porque para comprar voto o cara tem que ter muito Tem do que ter rico. dinheiro. E Então, não pode ter medo. Foi uma das dificuldades minhas na eleição, veja. Eu já tinha na minha cabeça que comprar voto, oferecer isso e aquilo não ia acontecer. Se eu tivesse de ser eleita, seria com as pessoas que acreditavam no meu trabalho e ponto. Só que aí é assim, a gente sabe que a realidade
durante o período político, é de as pessoas começarem a se engajar, a procurar apoio, isso e aquilo outro, muito antes de quando está liberado fazer campanha política. Ah, sim, na pré-campanha. Eu só comecei a procurar apoiadores, pessoas, tirando as que me incentivaram a me candidatar, quando liberou. Eu não fiz campanha nenhuma antes de liberar. Se eu não estou enganada, foi em agosto. Se eu não sou muito boa com datas, não, mas se eu não estou enganada, foi em Se eu não me agosto. engano, foi dia 15 de agosto que passou. Mas antes poderia fazer a pré-campanha, né? Você só não pode pedir voto. Meu filho, Que é o que todos pense numa fazem. pessoa que tinha medo de manchar o nome. Porque, assim, eu tenho, acho que 12 anos de advocacia. Eu trabalho voluntário desde o dia em que eu peguei a minha OAB. E, graças a Deus, eu coleciono pessoas que confiam no meu trabalho. E aí eu começar a fazer algo que de alguma forma pudesse me prejudicar, ou dizer assim, ó, eu não era tão honesta, eu tinha muito medo. Na pré-campanha, o TSE só não permite pedir voto. Você pode fazer reuniões, falar sobre política. E os candidatos, eles dizem assim, né, a maioria, né? Eu conto com você. Se isso não é pedir voto, eu não... Bom, mas não saiu da boca dele. Vote em mim, então pode. Eu participei de alguns podcasts, de entrevista, cheguei a conversar com algumas pessoas em reunião, mas pessoas da minha família, pessoas próximas, amigos, pessoas que eu já tinha algum contato. Para fazer, assim, campanha mesmo, no intuito de ter apoio, eu comecei somente em agosto. E foi uma das coisas que a pessoa que estava me assessorando disse, olha, isso lhe prejudicou demais. Porque todo mundo estava correndo. Sim. Todo mundo estava atrás do seu. E você estava receosa no sentido de acabar prejudicando a sua profissão, prejudicando a sua imagem, e acabou perdendo tempo. Eu não encaro dessa forma. Eu entendo as colocações dele como uma pessoa que entende da questão política prática. Mas eu não encaro dessa forma justamente pelo fato de que eu nunca tinha sido candidata. E quando você diz, a sua votação foi expressiva, de fato eu fiquei decepcionada com relação ao que eu esperava. Mas eu enxergo que foi uma votação expressiva porque nós temos pessoas que já tinham um nome, filho de um vereador que o vereador queria fazer o nome, primo, sobrinho, e que nas primeiras eleições participaram de 3 pleitos e em nenhum dos 3 chegou sequer em 400. É difícil. E uma pessoa que... Quem era? É por isso que eu Anny tô dizendo. Fernandes. A senhora teve a percepção, tem esse entendimento, que na política tem que ter dinheiro para gastar? Ou não? A senhora não vê dessa forma? Eu vejo dessa forma. Mas eu vejo dessa forma para aquelas pessoas que estão diretamente ligadas a grupos que precisam de dinheiro para tudo. E quando eu falo para tudo, é porque a gente sabe que existe a realidade de, pronto, eu tenho um candidato X que tem uma liderança em tal bairro. E é um bairro que o povo não tem o que beber, o que comer e onde dormir. Não tem saneamento, não tem nada. E é inevitável que chegue, é porque fulano está precisando de uma cesta básica. E a gente sabe que o povo dá. É onde mais se compra voto, são nesses lugares. Eu tenho uma familiar que mora em um bairro extremamente carente aqui de Caruaru e ela ligou para mim, era 11 horas da noite de um sábado. Olha, fulano tá aqui, trouxe feijoada, cerveja, um monte de cesta básica, tá distribuindo e disse que é para votar nele, não sei o quê. E todo mundo ficou sabendo de situações como essa. Todo mundo na cidade ficou sabendo. A gente teve várias situações de áudio vazado. Inclusive no seu partido, ou não? Não vi, não. Me Não, conte. não teve. Não, eu tô perguntando Não. do seu partido. Não. Não. Eu não fiquei sabendo. Não duvido que tenha acontecido da parte de algum candidato, mas não fiquei sabendo. Soube, assim, de problemas em relação à inscrição da candidatura. Ausência de informação, questão de documentação que não estava saindo, disso eu fiquei sabendo. E terminou conseguindo resolver. Mas situações nesse sentido eu não soube. Pelo menos não chegou para mim. De alguns partidos, eu fiquei sabendo de situações de pessoas que já eram bem famosas por isso na cidade. Mas, assim, saí de cabeça erguida, com a sensação de dever cumprido, mas também de que, assim, foram 413 votos de confiança e uma infinidade de outras pessoas que conheceram o meu trabalho. E sem dever. Sem dever nada a ninguém. Que isso é importante. Não tirei Tem político que sai devendo do até bolso. os cabelos. O outro fator que política precisa de dinheiro. Veja, eu tive a sorte de decidir por um partido que investia. O PP honrou tudo que prometeu. Honrou.
o que era que eu precisava? Veja, eu nunca fui candidata, não tinha meu nome em nada. Eu precisava de uma equipe de marketing para me auxiliar no marketing. Eu precisava de apoio jurídico eleitoral específico para alguma demanda, alguma necessidade eleitoral. O partido fez mais. O partido mandou o fundo partidário para que nós pudéssemos providenciar material e o que mais fosse necessário. O partido mandou um filmmaker para fazer vídeo, foto, tudo que fosse necessário. O partido pagou maquiagem para as mulheres e os homens que quisessem para fazer o guia. Então, assim, o apoio jurídico, nós tivemos reuniões jurídicas com os advogados do partido para orientar sobre as questões em si de faltas que pudessem ser cometidas, de denúncias e tudo mais, o que é que podia e não podia. A gente teve reunião com a contabilidade, porque muita gente faz a candidatura e, por exemplo, eu tenho um carro que é meu há 1000 anos. Tenho esse carro a vida inteira. E aí eu estou me candidatando, eu não ganhei nada da política. Eu não vou declarar esse carro. Só que a declaração de bens é daquilo que você possui. Sim. E aí teve a reunião com a contabilidade em relação juntamente com o jurídico, inclusive, em relação às penalidades por não colocar tudo certo na candidatura, assim como em relação à prestação de contas do valor que o partido manda. Porque tudo tem que ser com CNPJ, com nota fiscal. Sim, nota fiscal e depois tem que prestar contas. Prestar contas. Então, até isso, eles orientaram, porque eu tenho uma amiga pessoal que foi candidata por um partido aqui em Caruaru há alguns anos atrás e passou 8 anos inelegível, porque as contas foram rejeitadas e não teve suporte nenhum. Então, disso eu não posso reclamar. O que me foi prometido com relação ao apoio para a candidatura foi tudo cumprido e ainda fez mais, porque a gente não esperava, por exemplo, uma maquiadora. Olha, pelo paraíso que a senhora está contando, que é o PP, o Partido Progressista, na próxima eleição que eu for me candidatar, vai ser por ele. Veja, eu soube eu considero. Porque eu não conheço candidato que fale bem do partido que foi candidato, e a senhora só falou benéfices. Eu talvez, veja, uma possível mudança de partido aconteceria por estratégia política da questão de quantidade de candidatos numa próxima eleição. Quantidade de candidatos, possibilidade de votos, melhores chances de entrar. Para isso, eu teria que ir para um partido que não oferta o suporte que o PP me ofertou. E para isso, eu teria que ter dinheiro para cobrir aquilo que é necessário. Como, por exemplo, marketing. O jurídico eu consigo me virar tranquilo. Mas a contabilidade, todos esses outros fatores. E assim, não estou dizendo que é o melhor partido do mundo, porque eu me considero Olha que a senhora a senhora tá contando só o paraíso aí. A recém-nascida na política. Próxima eleição o povo só vai querer o PP. Mas do que eu vi, da quantidade de confusões que eu vi com pessoas em outros partidos, eu acredito ainda que eu fiquei no céu. Não tem, eu acredito também. Não teve 10% do que aconteceu. Teve candidata que na semana da eleição disse: eu não vou mais. O partido chegou para mim dizendo que ia mandar o fundo eleitoral de pelo menos 10 mil para eu trabalhar. Tá me mandando R$500. E com 500 reais, meu filho, vai fazer uma feira com R$500. Teve partido que só deu santinho, e mesmo assim na última semana. Aí como é que a pessoa absurda. faz campanha, como é que trabalha? Não faz. Entende? Então, assim, dessa parte... Aí, veja, teve o outro lado. O partido, quando eu me tornei pré-candidata, ainda não tinha definido se ia apoiar Rodrigo Pinheiro, se ia apoiar um outro candidato. Não existia essa definição. Se bem que só foi um jogo, mas o PP, sem dúvida, iria apoiar Rodrigo, porque pela linha política dele, ele não apoiaria Queiroz nunca. E o PP iria apoiar alguém que tivesse chance de ganhar. Então, ou Queiroz ou Rodrigo. Pela linha ideológica, jamais seria Queiroz. Foi só ali um charme do Eduardo da Fonte. Acredite. Pronto, mas não existia a definição. Então, até então, o que nós tínhamos era o material de campanha, o fundo eleitoral e o que o partido estava oferecendo. Quando firmou que o apoio seria a Rodrigo Pinheiro, aumentou não sei se para todos os candidatos, mas para as candidatas mulheres, aumentou a questão de material. Por quê? Como nós éramos candidatas pelo PP e inicialmente não existia a certeza de a quem o PP ia fornecer apoio, nós cuidamos em fazer o material individual de cada candidata. Quando o apoio ficou firmado com o Rodrigo Pinheiro, todas as candidatas mulheres receberam material de campanha com Rodrigo Pinheiro, adesivo para carro, tudo. Então, o suporte teve. Existem, sim, inúmeros problemas
durante a campanha, principalmente porque o partido, antes da eleição, é um grupo, não, nós somos uma família, a gente está aqui para lutar por todo sim. Quando mundo. começa, é cada um por si. Depois, durante a campanha em si, e já próximo da eleição, é cada um por si, meu filho, Até Deus por porque todo são mundo. todos concorrentes. São todos concorrentes. É cada um por si, Deus por todo mundo. Então, teve gente no partido que ficou decepcionada. Porque fulano agora começou a campanha, não me atende, não me responde. Ele está fazendo a campanha dele. A senhora tá se decepcionou certíssimo. com algum candidato do seu partido? Não, porque eu não tinha... A única pessoa do meu partido com quem eu tenho uma confiança e uma gratidão extrema era Anderson Corrêa. E era a pessoa com quem eu dialogava sobre tudo. Tudo. Anderson, tá acontecendo assim, tá assado, eu preciso fazer desse jeito. Então, assim, eu não depositei esperança, expectativa em ninguém. E é como diz a história, né? A expectativa é a mãe daquilo que dá errado. Para não dizer a palavrinha. Eu simplesmente não criei. Eu fiz a minha parte. A gente vai ter doutora Anne candidata em 2028, sim ou não? Eu sei que a conversa... Olha, pererê, a primeira parará. resposta era não. Mas, ultimamente, Quem as entra no pessoas jogo perguntam muito. vai querer jogar até ganhar, acredite. O pior que é. Mas, assim, eu me decepcionei muito mais vendo... A minha intenção imediata com relação à política foi porque, assim, eu vinha de um período longo na atividade voluntária, voltada para a saúde, voltada com famílias atípicas, e todas as vezes que você chegava lá, eu sou vereador dos autistas. Você bate na porta, eita, sei não, posso fazer nada. E coisas simples como a carteirinha. Coisas simples. Diferentemente de outras pessoas, pronto, Perpétua Dantas era vereadora. Cansei de chegar para Perpétua Dantas com demanda. Perpétua está precisando fazer isso e assim, a gente vai atrás agora. Anderson Corrêa, a mesma coisa. Cabo Cardoso, a mesma coisa. Nunca liguei para nenhum dos três para dizer assim, eu estou com uma situação desse jeito aqui. O que é que a gente pode fazer? A gente vai ver agora. E se eu não puder, eu procuro uma pessoa, eu indico alguém e conseguir resolver. Tem aquelas situações que não consegue porque não depende da pessoa. Eu estava advogada de um grupo aqui de Caruaru que necessitava de uma situação muito específica. Nós fizemos anteprojeto de lei, teve protesto, teve meu mundo de coisa. A audiência pública foram inúmeras na luta para resolver a situação deles. À época, existia um vereador, que hoje não é mais, e que apoiou, levou o anteprojeto de lei para ser protocolado. Ficou na gaveta. E ficou na gaveta por quê? Porque o vereador não quis ajudar? Não foi. Foi porque existiam outros interesses, e principalmente interesses empresariais. Acabou que não foi para frente, e ele deixou de ser vereador. Outro vereador teria que tomar as rédeas e dizer, não, a gente vai botar isso aqui para frente, que não aconteceu. Hoje eu não patrocino mais a categoria, não sei como é que está sendo conduzido. Mas, assim, a gente tem consciência que tem coisas que, por mais que para a população é porque não quer fazer, é porque não pensa no povo. Tem coisas que esbarram em situações que não dependem somente do vereador que está ali para ajudar. De vereadores eleitos, uma decepção e uma surpresa. Qual foi a sua surpresa na eleição? E qual foi a sua decepção de não ter sido eleito? Teve? Eu fiquei decepcionada de Perpétua não ter sido reeleita. Eu não esperava de jeito nenhum. Eu apostava minha vida que ela era reeleita. Eu também, eu não esperava de jeito nenhum. Eu fiquei extremamente decepcionada. Ela mostrou muito trabalho, né? E decepção tem um bocadinho com relação a pessoas que foram eleitas e não acho que façam um trabalho bom, que façam alguma coisa pelo município de fato. Mas uma surpresa para mim, com relação a ter sido eleito, foi o delegado Eric Lessa. A senhora não esperava? Porque não é que eu não enxergasse nele um potencial para ser eleito, mas de todos os lugares que eu frequentava e conhecia pessoas que votavam nele, que apoiavam ele, enfim, pessoas que estavam com ele, as pessoas tinham uma visão dele de um candidato voltado para uma pauta de segurança pública. E quando você chega na grande massa, que são as comunidades, que é a zona rural, as pessoas não queriam saber
Não, porque aqui a polícia maltrata a gente. Então, na minha cabeça, talvez ele não... Eu não achava que ele conseguiria, em razão de ser um quantitativo maior de pessoas contrárias ao que ele defendia do que a favor. Mas não por outro motivo. Só que aí, por outro lado, vinha já de um deputado Sim. que teve uma votação. Então, e era o que eu dizia, ó, ele pode entrar, mas vai ser por questão de ele ter sido deputado e das pessoas que conheceram ele durante esse período. Mas eu não acho do que eu via. Mas assim, da mesma forma, em inúmeros lugares, eu chegava com o santinho, com as coisas, e o pessoal fazia, Ave Maria, com o Rodrigo quer não. E teve dia de eu dizer assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu esperava, e as pessoas que estudam, acompanham política, que Lessa passasse de 3.500 votos. A minha decepção foi a quantidade de votos que ele teve, que foi muito pouca e entrou a pulso, né? Ele não entrou com a folga. Uhum. Não, até ele esperava ter muito mais votos do que ele teve. Lhe surpreendeu os 7.000 votos de Anderson? Não. A senhora esperava essa quantidade? Eu esperava que ele seria o mais bem votado. Eu não tinha ideia de quantidade. Eu dava uns mas 4.000. eu esperava que ele 7 seria o nunca. mais bem votado. Porque, na verdade, eu esperava, inclusive... Foi surpresa até pra ele, viu? Foi. Ele me disse aqui. Ele ficou muito surpreso. Eu esperava que ele fosse o mais bem votado, em razão do trabalho que ele vem fazendo, principalmente na pauta, só que pouca gente conhece. Anderson trabalha muito a pauta animal, que é a pauta principal dele, mas Anderson também faz muito dentro da saúde. É uma luta a vida dele, viu? Porque é de 5 horas da manhã até não sei quantas horas da noite. Ele não para. Inclusive, eu disse a ele recentemente, eu disse, Anderson, quando é que tu vai tirar férias? Ele tem que dar Quando é que tu vai ter uns dias para respirar? Porque não tem dia, não tem hora. Eu nunca vi. E assim, outra pessoa, que eu inclusive, comentava muito com meu marido, a gente vai ter o mais bem votado. E eu acho que fica entre Anderson e Cardoso. Eu nunca chutava. Cabo Cardoso, talvez não tenha sido da maneira como eu esperava, em razão do trabalho mais pesado dele ser focado nas redondezas do bairro lá do Salgado, São João da Escócia, que é onde ele tem um projeto dele. Mas Cabo Cardoso cresceu politicamente, depois de ter sido eleito, muito, em razão dos projetos voluntários que ele começou a fazer. A quantidade de jovens, adolescentes, famílias que passou a ser assistida pelos projetos dele, de forma gratuita. E o investimento sendo na educação e no mercado de trabalho, para que essas pessoas tenham um curso tecnólogo e comecem a trabalhar de alguma forma, foi muito grande. E quando eu digo muito grande, é porque eu tenho clientes meus do escritório que residem fora, residem em São Paulo, residem em Minas, que são de lá e que vieram exclusivamente para votar nele, para apoiar ele. Então, eu achava que ele ia ter uma votação extremamente expressiva, muito mais, e que ficaria ali entre ele e Anderson, mas eu ainda acreditava que Anderson seria o mais bem votado. Pra senhora ver o que é política, né? Em 2020, Perpétua foi a vereadora mais votada entre homens e mulheres. Ficou em primeiro lugar, com 3.200 votos. Nessa 2024, ela teve menos de 2.000 votos, não foi eleita. Anderson, em 2020, teve menos de 1.800 votos, 1.700 e um pouquinho. E em 2024, teve quase mais de 5.000 votos. A mais do que ele teve na primeira. Pode-se considerar uma reeleição de sucesso. Ele é o segundo vereador mais votado da história de Caruaru, só perde para Tony Gel, mas ele é o mais votado da história em reeleição, ou seja, ele é o vereador reeleito mais votado da história de Caruaru. Isso é muita coisa, né? E olha que o cabo foi perseguido, viu? Um bocado. De tudo. Olha, teve lugar que eu fui durante a eleição, que eu dizia assim, você já tem candidato? Aí teve gente que dizia assim, doutora, eu não sei o número dele não. Eu não me lembro nem o nome, mas meu voto é daquele homem dos cachorros. Era desse jeito. Assim mesmo. Pessoas que nem conheciam, mas que eu fazia, tá certo, é do meu partido, é gente boa, viu? Eu conheço. É gente boa, muito obrigada, não sei o que tal. Aí eu sempre mandava mensagem pra ele, eu estive em tal lugar, depois dá uma passadinha lá para o pessoal te conhecer. Mas, doutora, o tempo voa.
Passa rápido, né? Foi quase uma hora que a gente já tá aqui. Eita! Olhe, a senhora é conhecida como defensora da inclusão social. Racismo, capacitismo, autismo. Qual é a causa que a senhora se identifica mais, que a senhora mais gosta, que a senhora acha que tem essa necessidade dessa luta e dessa sua defesa? É muito difícil definir uma só, porque a causa que me moveu no voluntariado foi a causa humana. Foi ajudar pessoas em situações de extrema necessidade, de justiça, de saúde e sem suporte. Eu comecei nas demandas de saúde com denúncias que chegaram. Foi um dos motivos de eu querer fazer parte da comissão de saúde na época, em 2016. Eu comecei recebendo denúncias de pessoas que estavam há 5 dias no chão, não era nem numa maca, no chão e não tinha nem de pirona. Restauração é só o que tem. A causa era humana. Isso foi aqui no regional, aqui no hospital regional. E quando a gente dizia, estou indo fazer uma vistoria, quando a gente chegava lá, estava tudo lindo. Todo mundo nas macas. E quem não tinha maca estava escondido em salas fechadas. A gente passou a fazer vistoria sem comunicação prévia. E aí flagrar, e tome filmar, e tome fazer ofício, e tome procurar a Secretaria Estadual, até conseguir resolver. Que vai resolver nunca. 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 O hospital regional é um hospital com demandas é uma torneira aberta. Recebe tudo de todo canto. Infelizmente. O projeto SUS é lindo. Na prática, tem muito a se fazer. A desonestidade, Mas a senhora não acha que é a má vontade vontade das política? pessoas. É vontade política também, mas não é só isso. Porque, veja, se a gente pega um político, a governadora diz assim, pronto, o investimento a partir de hoje vai ser no hospital regional, a gente vai levantar ele, vai fazer um hospital. Ela não está lá dentro. Ela depende de pessoas. Mas não é ela que coloca? Nem sempre. Tem muita gente que está lá, que é contrato à parte, e não foi ela que contratou, porque não é ela que está lá. Mas o diretor-geral? Já não depende diretamente dela. O problema é esse, veja, ela está aqui na ponta e a intenção dela é essa. Mas vem fulano, ciclano, que ela espera que vá fazer uma gestão correta, ela espera que seja uma pessoa de credibilidade e confiança. E quanto mais pessoas vai sendo envolvidas, maiores as chances de algo dar errado no meio do caminho. E é o que acontece. Teve situação da gente chegar lá de médico estar desesperado, pedindo socorro. Olha, eu não tenho material para trabalhar, eu não tenho luva. Eu estou fazendo, acho que era sonda, com garrafa PET, para não deixar o paciente na mão. E assim, do mesmo jeito que é com isso, é com várias outras demandas. Foi situação de racismo que chegou porque 18 boletins de ocorrência não foram suficientes para comprovar o que estava acontecendo, o que estava existindo e que a família estava sofrendo. Nós temos situações de erro médico absurdo, de chegar a matar o bebê, porque o médico estava forçando uma via de parto que não era a via de parto que a mãe queria ou que aguentava. O bebê já estava em sofrimento fetal e protocolos médicos básicos, como colocar a ausculta a cada 30 minutos, não aconteceram. O bebê morreu por negligência médica. A gente tem situação de abuso e violência também obstétrica de mulheres negras que foram parir durante o parto natural. Em algumas situações existe a necessidade de fazer um corte. Sim. E eles fazerem um corte sem anestesia, porque nega é parideira, aguenta. Que absurdo. Como é que vai chegar isso para mim? Eu não vou fazer nada. Semana passada, a Luana Marabuco, que é secretária da Mulher aqui de Caruaru, trabalhou incisivamente na Muito campanha. atuante, viu? Pra mim é uma das melhores secretárias de Rodrigo. E eu achei que ela seria a candidata a vice. Todo mundo. Eu achei que era ela. Inclusive, teria sido uma vice maravilhosa. Sou apaixonada no trabalho dela. Sim, eu também. Ela nos apoiou muito, as mulheres em si. Ela apoiava, dava dicas, chamava, ajudava. Tudo que a gente precisasse, ligava para ela sempre estava à disposição. E algumas situações da maternidade em si, quando o pessoal diz, tá acontecendo assim, eu falo com Luana manda o CRM lá, a gente consegue resolver. Mas quando eu levei para ela essas demandas, e ela dizendo a mim assim, Ana, eu lhe entendo. Recentemente, eu falei com Luana, liguei para ela. E a gente conversando, ela dizendo como é que tá o escritório e tal. Eu disse, mulher, eu tô numa correria tão grande que eu tô começando a me culpar por não ter tempo com a minha filha direito. Eu vejo minha filha à noite, nos finais de semana, às vezes, eu não consigo ver com tranquilidade. Porque são demandas demais que chegam. E chegam demandas que eu não tenho como não fazer nada. Chegou recentemente a demanda de uma criança diabética, um bebê, 8 meses, diabético.
E, além da diabetes, estava com um problema renal, não podia fazer uso de algumas medicações. Deu entrada em uma unidade hospitalar e a primeira coisa que fizeram foi botar a soro e a medicação. O menino começou a entrar em colapso. Eles sempre fazem isso. E aí corre, arruma ambulância, transfere, não sei o que, não sei o que. Eu disse, Luana, por mais que esteja pesado para mim, e por vezes eu tive que escolher entre atender um cliente que vai me pagar, que é o meu sustento, a advocacia. Eu vivo da advocacia. Eu tive que escolher entre atender aquele cliente naquele momento ou esperar que ele compreenda que eu só posso atender ele depois e dar suporte a uma pessoa dessa. Eu prefiro. Veja, a criança foi transferida, ficou na UTI, recebeu o atendimento necessário, tá para receber alta sexta-feira, mas tá bem, tá respirando, tá viva. O restante a gente corre atrás. Sim, a senhora fez isso com meu sobrinho também. Doutora, de forma direta, que a gente não tem mais tempo. Meu Deus, como voa, né? É rápido? É demais. Para a senhora, a justiça é ineficaz ou depende? Depende. No direito, tudo depende. Depende de quem está na ponta, de quem está correndo atrás, de com quem está a decisão. Porque nós temos decisões abusivas. Nós temos abuso de autoridade. Acontece sempre. Nós temos a morosidade do judiciário, que muitas vezes esbarra no balcão. O servidor que está ali, que está com preguiça. Mas temos também exemplos de servidores que são extremamente ágeis, que são humanos, que se sensibilizam. Uma das varas que, para mim, daqui de Caruaru, uma das varas que, para mim, é extremamente humana, até pela natureza dela, é a vara da infância. 90% dos processos lá são céleres e as decisões, geralmente, elas são baseadas, de fato, na proteção da criança. Em toda área depende. Depende de quem Depende. atende, depende de quem decide, depende de quem quer fazer, Infelizmente, depende da vontade. Doutor, em uma palavra, nosso bate-bola, jogo rápido, o que significa para a senhora amor? Amor. A maternidade. Inclusão. Respeito. Religião. Fé. Advogar. Uma batalha. Ane por Ane. Quem é? Persistente. Doutora, obrigado, viu? Por nada. Eu costumo dizer que se eu não chegar lá por merecimento, vai ser por esforço. Eu observo, eu não me considero a melhor pessoa do mundo, a mais simpática, a mais isso, a mais aquilo, outro, mas eu me considero uma pessoa absurdamente esforçada. E quando não existe o merecimento, existe o esforço e ele faz alcançar. Se cada um fizer um pouquinho, a gente chega lá e eu acho que o meu trabalho é esse. É um trabalho de formiguinha, mas é fazendo o meu pouquinho que eu alcancei 413 votos de confiança. Uma Que eu votação fico incrível. na Acredite. dúvida entre ser candidata novamente ou não, mas que independente de ser candidata ou não, Tenho de estar na certeza que política, será. o trabalho continua. Estou pensando. Inclusive, tive proposta para 2026. Olha, venha para cá em 2026. As pessoas precisam lhe conhecer, as pessoas lhe conhecerem em Caruaru, precisam lhe conhecer a nível estadual. A senhora pegou situações em outros municípios. Não sei se é isso. Doutora, obrigado. Eu queria quebrar o protocolo e dizer que a senhora faz um trabalho incrível. Inclusive, fui prova disso quando a senhora entrou com a ação, quando a gente precisou para um hospital particular aqui. Deu tudo certo. Sou um admirador seu. Não pude lhe apoiar nessa campanha, porque a senhora sabe, política existe outras coisas, mas não deixe de lhe admirar e de lhe acompanhar e de elogiar pelo trabalho incrível que a senhora faz. Não é todo mundo, porque isso não é uma escolha, isso é um chamado. A gente não escolhe, eu vou fazer coisas solidárias. Se você não tiver esse chamado, não tiver esse sentido de dentro de você, você nunca consegue fazer isso, porque não é de você. Então eu queria lhe parabenizar, lhe agradecer por a senhora ter aceitado o nosso convite de estar aqui e lhe parabenizar por a senhora ter respondido de forma direta e sem arrudeios, que é como é o Sem Papas na Língua. Espero que a gente possa se ver em outros programas, em outras coisas. Muito obrigado. obrigada também pelo convite. Eu sei que a sua admiração é genuína. Sou muito grata por ela. Não sei nem se sou tão merecedora, mas sou muito grata por ela, principalmente porque eu me lembro muito da situação do seu sobrinho e lembro do dia que você ligou. Doutora, eu preciso de ajuda assim, assim, assim. Eu disse, a gente vai resolver. Você disse, doutora, eu não nem pedi voto, nem falei que era candidata. E você disse, doutora, eu vi que a senhora é candidata, eu não posso lhe apoiar porque eu sou candidata. Eu disse, a gente vai resolver a situação do seu sobrinho. A gente vai salvar ele. O resto, a gente vê depois. Sim. E é isso. Para muita gente, já teve gente que disse assim, isso é só na política.
E o meu trabalho continua. As pessoas querendo ou não, gostando ou não, conhecendo ou não. Vou continuar fazendo meu trabalho de formiguinha, porque se a intenção é um mundo melhor para minha filha, que está com 2 anos agora, para um outro filho que eu venha a ter, para os meus netos, para os próximos. Se a gente quer que seja diferente, a gente tem que começar de agora. Verdade. Muito obrigada, foi uma satisfação. Obrigado, Espero voltar em outras oportunidades, Sim. porque o tempo aqui voa. Boa, verdade. E é isso. É isso, chegamos ao fim de mais um Sem Papas na Língua. E é como eu sempre digo, eu posso discordar piamente do seu pensamento, mas respeitarei até a morte o seu desejo e o seu direito de tê-lo. Até o próximo.